Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área, pra te falar que negacionismo mata. Vocês lembram da pandemia, né? Quando a galera negava que tava tendo pandemia, ia pra rua, contaminava-se e ia de base. Então, tem gente dentro da ciência, ainda bem que o número dessa galera é cada vez menor, mas essa galera nega a ação humana nas mudanças climáticas e fala que isso é alarmismo. E aí tem um cara chamado Luiz Carlos Molion, que é um meteorologista brasileiro, que ele já tá aí na mídia há algumas décadas, falando que esse papo de aquecimento global é coisa da mídia. Ele tava meio sumido, mas adivinha quem voltou? O meteorologista negacionista Luiz Carlos Molion afirmou no Senado, em 4 de setembro, que o Super El Niño, tem vídeo aqui no canal Geografia Pública falando sobre esse Super El Niño que começou agora em julho e vai varar 24, é alarmismo incrível da imprensa e que o Rio Grande do Sul, abre aspas, não vai ter o excesso de água, que é a característica de El Niño. Precisamos combater essa gente. A gente precisa combater essa gente, porque as coisas estão acontecendo. E ainda tem gente que é cientista que vai pra mídia prestar um desserviço desse. Esse cara presta um desserviço pra ciência. Esse cara deveria ser calado. Não é todo mundo que pode falar, porque esse cara tá fazendo gente morrer indiretamente. É a mesma coisa da pandemia. Parece que a gente está vivendo o filme Não Olhe Pra Cima. A coisa tá acontecendo e esse cara vai pra mídia pra falar que isso é alarmismo, que isso tudo que tá acontecendo é natural e que ninguém vai morrer não. Olha o que esse cara falou e olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós estamos no dia 11. Tem previsão de mais chuva pra hoje e amanhã no Rio Grande do Sul. Até agora a gente não sabe qual é o número de vítimas total. Não tem como contar ainda. O Marrocos está vivendo a sua tragédia, a gente está vivendo a nossa aqui. E a gente não sabe quando isso vai acabar e se ano que vem vai ser maior. A tendência é essa, é recorde atrás de recorde, porque a superfície da Terra está aquecendo, está mudando todo o padrão climático que nós conhecíamos. Estamos vivendo um novo normal climático que a gente não sabe o que pode acontecer. E como o capitalismo ele desenvolveu o espaço geográfico de forma totalmente desigual, vai ter gente que vai sofrer. Primeiro, a classe trabalhadora, é óbvio. Vamos ouvir o Carlos Molion? Vamos tentar entender o que ele está falando aqui. Que bosta que ele tá falando aqui. O pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água que é a característica de El Niño. Ele afirmou no dia 4 de setembro que não existe Super El Niño, o que já foi comprovado pela Organização Mundial da Meteorologia, braço da ONU, já foi comprovado inclusive pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, brasileiro. Já é comprovado que a gente já está vivendo o El Niño, e esse El Niño ele é sem precedentes, e esse El Niño ele aumenta as chuvas na região sul do Brasil. O El Niño aumenta as chuvas na região sul do Brasil e aumenta a estiagem, causa seca no nordeste do Brasil. Aumenta os extremos. A gente está vivendo um super El Niño junto com um novo padrão climático, que são os extremos climáticos que nós já estamos vivendo. A cada ano a coisa aumenta exponencialmente. A classe trabalhadora já está sofrendo. É super tufão na China, lá em Hong Kong, chuvas torrenciais na Espanha, chuvas torrenciais aqui no litoral nordestino, no litoral sudestino e agora no litoral sul. A gente já está vivendo um novo padrão climático e esse cara, ele tem a pachorra de ir pra mídia falar isso. Só que o problema é que tem uma porrada de gente que segue esse cara. Uma porrada de gente que ouve ele falar, e aí eu tô vendo vários posts sobre aquecimento global, sobre novo recorde atrás de recorde. Agora, sexta-feira passada, no dia do meteoro aí, do terremoto lá no Marrocos, a ONU divulgou um novo relatório sobre mudanças climáticas e disse que a Terra tem tudo para aquecer 2,6 graus Celsius até o final do século. O previsto no Acordo de Paris é entre 1,5 e 2. 2,6 é catastrófico. A gente não tem mais tempo. Já deu merda. E esse cara vir pra mídia fazer isso, esse cara tá de sacanagem, pô. Esse cara não pode falar o que ele tá falando. Isso deveria ser crime. Não é, mas deveria ser crime. Isso é desinformação. Esse é o cara que fala que não existe aquecimento global, que a quantidade de carbono na atmosfera aumenta e diminui de forma cíclica. Só que ele tem que entender que desde o século XVIII a gente está aumentando de forma totalmente artificial a quantidade de carbono na atmosfera,
com a queima dos combustíveis fósseis. E esses novos extremos, lá no início do século XXI, eles estavam previstos para o final do século XXI. O que está acontecendo agora? Olha aqui que o André Trigueiro, não sei se vocês conhecem o jornalista André Trigueiro. Eu sou muito fã do André, já li alguns livros do André, e eu sempre gosto das postagens dele. E aí eu queria finalizar esse vídeo aqui, com esse texto aqui, com a imagem de uma das cidades lá do Rio Grande do Sul, que estão debaixo d'água. Por quê? Porque o ciclone passa, aumenta demais o nível dos rios, os rios transbordam, locais de algumas cidades que nunca tinham sido inundados estão assim, debaixo d'água. E não acabou. A história ensina, e são muitos os exemplos no Brasil de que os chamados desastres naturais são potencializados pela omissão e a irresponsabilidade do poder público. Alguma dúvida de que os eventos climáticos extremos vêm ocorrendo com frequência cada vez maior? Não, nenhuma dúvida, André. Quais políticas públicas federais, estaduais e municipais estão em curso para atenuar, sempre que possível, os impactos previsíveis dessa tempestade? Pior, na contramão do bom senso, é fácil testemunhar pelo país a depredação das bacias hidrográficas, a supressão das áreas verdes e de matas ciliares, impermeabilização do solo, desprezo pela macrodrenagem, multiplicação das construções irregulares, loteamentos em áreas vulneráveis, a enchentes e deslizamentos, entre outras aberrações. Isso tudo acontece no Brasil, à torta e à direita. À direita. A gente não entende como funciona uma bacia hidrográfica. Não existe estar sobre o território brasileiro e não estar sobre uma bacia hidrográfica. A gente nem faz ideia que está sobre uma bacia hidrográfica. A gente não entende como funciona a drenagem de uma bacia hidrográfica. A gente impermeabiliza o solo, tira o verde, acaba com o ciclo hidrológico, cessa tudo, destrói tudo e ainda deixa construir de forma irregular, clandestina, em áreas de vulnerabilidade, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, em áreas de encosta, onde a ação da gravidade acontece e a galera ainda bota a culpa na natureza. A desimportância atribuída à prevenção de desastres e redução dos riscos persiste e está expressa no projeto de lei que tramita no Congresso e que pretende flexibilizar o licenciamento ambiental. A gente está caminhando a passos largos na beira do precipício, a gente está assim, andando. Essa cultura do desprezo está entranhada na classe dirigente do Brasil e eleva exponencialmente os riscos. Ignorar os fatos é uma opção. Só não vale dizer depois que a culpa é da natureza, ou que não havia o que fazer diante de um desastre natural. Se liga. André, muito triste a nossa situação, cara. Talvez seja por isso, inclusive, que eu esteja mal de cabeça. É com ansiedade. Já ouviram falar, né? Tô puto, mal de cabeça, sem forças pra vir aqui, fazer vídeo pra caralho e o YouTube não entregar pra ninguém. Enquanto isso, tem pessoas dessa estirpe vindo a público pra falar que não existe aquecimento global. Isso é invenção da mídia. E aí pega desavisados Brasil afora, e geralmente é o homem ou a mulher de meia idade, que acham que sabe de tudo e foram formados pelo WhatsApp. Essa galera tá na internet discutindo e sabe qual é o argumento? Que o aquecimento global, as mudanças climáticas, isso tudo é papo da classe dirigente pra gente achar que tá tudo errado, pra eles se manterem no poder. Que isso é papo pra desaquecer a economia, porque pra gente parar de emitir combustível fóssil, pra gente parar de emitir carbono pra atmosfera, a gente vai ter que desaquecer a economia. A nossa economia é baseada na combustão dos fósseis. Na queima de petróleo, carvão, gás natural, gás xisto. A nossa economia é a partir disso. Então vai ter que desaquecer a economia. E aí vem o papo de quê? Querem interferir na nossa economia. Então não vamos dar ouvidos a eles porque eles querem que a gente quebre economicamente. É uma guerra comercial. Então vamos nos fechar aqui e vamos continuar queimando combustível fóssil. Porque isso não tá fazendo cosquinha nas mudanças climáticas. Esse é o papo do negacionista. As mudanças climáticas estão acontecendo, mas não tem interferência humana. Esse é o papo do Molion. O algoritmo funciona bem para informações rasas e polêmicas. A galera do MBL tem views pra caralho. Não dá pra fazer vídeo de 1 minuto discutindo isso. E aí eu não vou ficar fazendo um vídeo de 1 minuto pra ficar fomentando TikTok. No final das contas, irmão, isso aqui é um desabafo meu, tá ligado? Assiste quem quiser aí também. Fazer o que também? Se a gente não romper com o modelo de produção capitalista, a gente não vai ter planeta em 20 anos. Em 20 anos, nosso planeta vai ficar inabitável. Porque a coisa cresce exponencialmente, então em 20 anos acabou. Se você gostou do vídeo, se você acha que esse assunto é importante, se você acha que combater negacionismo é importante, porque negacionismo, no final das contas, mata,
deixa o curtir, se inscreve no canal, clica no sininho pra quando eu lançar vídeo, o YouTube te mandar o vídeo. Porque não adianta nada tu se inscrever e não clicar no sininho, porque o YouTube não entrega. Eles querem nos calar. Mas vamos tentar compartilhar o vídeo aí, vamos tentar compartilhar a informação certa. Porque eles têm dinheiro pra botar lá no disparo em massa. Eu não, eu tenho que ir aqui, ó, um por um. Então me ajuda, pô.